Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar texturas corretamente utilizando o V-Ray para o SketchUp. Vamos lá! Eu vou começar relembrando como era o método tradicional de pesquisar por texturas, que é um método hoje que eu considero ultrapassado, que a gente vai entender melhor porque a gente deve trabalhar da maneira que eu vou mostrar aqui para procurar texturas com mais qualidade. Quando você tem um projeto de arquitetura, você vai aplicar um material nesse projeto para representar os materiais do mundo real, como por exemplo uma parede de tijolos. Então, se eu quisesse procurar tijolos, geralmente a gente colocava a palavra em inglês, porque assim eu tenho mais opções de imagens, seguido dessas duas palavras, texture e seamless. A palavra seamless, na tradução livre, significa que você não vai ter emendas na textura. Muitas vezes você pega uma textura na internet e quando você aplica no seu objeto, você vê nitidamente que ela não dá continuidade, ela não é encaixável naquele formato de imagem. Então o que a gente precisa fazer é pesquisar dessa maneira para filtrar as texturas que não contêm essas emendas, e que elas vão ser realmente contínuas, né? Toda vez que você aplica uma textura no objeto, você vai aplicar um padrão. Então eu tenho, por exemplo, esse padrão de textura, e ele vai se repetir em um plano que eu vou aplicar lá no meu projeto. Se eu tivesse uma parede de 5 metros de comprimento por 3 de altura e aplicasse uma textura como essa, tentando aplicar ela exatamente nesse tamanho, 5 por 3, pela razão da textura ser quadrada, o que iria acontecer é que eu ia acabar esticando essa textura, ela não ia ficar da maneira certa, se eu tentasse preencher exatamente o mesmo tamanho. É por isso que, geralmente, a textura ela é aplicada de forma que ela vai repetir aquele padrão. Em algum momento você vai ter realmente a repetição desses padrões que você vê na imagem. Mas esse ainda não é o maior problema. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou abrir essa imagem em uma nova guia para ver ela de forma isolada. O primeiro problema aqui é que quando eu pesquiso texturas dessa forma, eu não vou ter um set de texturas, eu não vou ter todas as texturas que vão compor o meu material completo e que vai me dar mais realismo. Essa textura representaria o diffuse, que na hora que eu baixar para o meu projeto, eu precisaria utilizar recursos ou artifícios para poder criar outros mapeamentos, como por exemplo o mapeamento de glossiness, que controla o reflexo do meu material, o mapeamento bump, que dá volume, que dá a ideia de que esses tijolos realmente têm volumes, ou até mesmo um displacement. Então esse material precisaria ou criar direto no V-Ray, que eu não recomendo você fazer isso, principalmente utilizando Color Corrections para poder criar essas texturas, porque o seu material não vai ficar realista. E também porque você vai acabar tendo um trabalho extra de pegar essa textura e até usar em alguns programas ou até mesmo criar no Photoshop cada um dos mapeamentos que você precisa para poder criar o seu material. Então esse é o primeiro problema que a gente vai enfrentar. Por muito tempo eu usei essa analogia de que texturas nada mais era do que a fotografia do material. Só que na verdade não é isso. Se eu usar uma imagem como essa lá no V-Ray, na verdade essa imagem ela já tem todos os elementos que compõem o meu material. Como por exemplo as sombras, essas sombras projetadas são sombras criadas pela luz sobre a superfície. Eu também já tenho o Ambient Occlusion, que é essa área mais escura que a gente vê no material, que é o encontro das superfícies. A gente também já tem efeitos de reflexo sobre o material. Então o material já está praticamente pronto aqui na visualização. E quando você adiciona novas propriedades lá no V-Ray, você não vai conseguir ter o material de forma correta. O ideal é que a gente tenha nessa imagem, que vai ser o diffuse, apenas a cor do material. Ele não pode conter sombras, não pode conter essa ideia de profundidade, não pode conter os efeitos de relevo ou reflexo no material. É por essa razão que esse método de pesquisar texturas no Google foi deixado para trás. E hoje eu até indico aos meus alunos do curso Master in V-Ray que caso ele não encontre uma textura, ele crie a sua própria textura utilizando ferramentas próprias de criação de materiais. Agora que a gente já entendeu o que evitar quando for pesquisar por texturas, eu vou indicar alguns dos melhores sites que eu uso para a gente usar texturas de alta qualidade.
Se o seu objetivo é criar materiais de alta qualidade, as texturas são de extrema importância. Então você não deve usar alguns sites que tem disponíveis na internet, alguns sites que até vendem texturas, mas não tem texturas de qualidade. Observe esses fatores que eu mostrei aqui, como por exemplo as sombras, a ideia de volume e até mesmo a qualidade da textura. Alguns sites pegam uma textura de baixa qualidade e amplia essa textura para dizer que ela tem um formato maior, de 2K, de 4K, e na verdade não é. Principalmente quando ela não tem um bom padrão de texturas. O primeiro site que eu quero indicar para vocês é o site Polygon. É um dos sites que eu mais uso para baixar texturas. É um site que realmente tem texturas de qualidade. É um site bastante acessível e tem texturas também gratuitas. Selecionando a opção Free, você vai encontrar algumas texturas para você baixar e trabalhar nos seus projetos. Outro site que eu uso bastante é o site AmbienteCG. Na verdade, ele é como se fosse o Google das texturas. Ele tem compartilhado aqui vários sites e você pode pesquisar por materiais, por categorias, selecionando diversos tipos de materiais com resoluções variadas de 1K até 4K. Então é importante você pesquisar pelos melhores materiais. A gente também tem o site Texture.com, é um site mais antigo, mas que ele mudou bastante nos últimos anos. A gente pode pesquisar por materiais gratuitos. Eu coloquei aqui na busca por materiais free e selecionei apenas 3D Material. E outro site que eu uso bastante, que já existe há um certo tempo, é o Quixel Megascans, que tem uma coleção muito grande de superfícies. São superfícies escaneadas e também objetos 3D escaneados de alta qualidade. Nesse site você pode fazer uma conta gratuita e acessar gratuitamente alguns modelos. Existe uma opção de você usar a biblioteca 100% gratuita se você tem uma conta da Epic Games, mas essa conta só permite que você utilize esses materiais para trabalhar no Unreal Engine ou no Twinmotion. Não é permitido utilizar esses materiais para outras ferramentas. Por exemplo, se você quer renderizar com V-Ray, você não pode utilizar esses materiais se você tiver uma conta na Epic Games. É muito importante você observar isso. Leia os termos de uso para trabalhar com a ferramenta da maneira certa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para cada um desses sites para você conhecer e obter mais informações e também baixar materiais. Para essa aula eu vou usar o Polygon. Basta você criar a sua conta, é super simples. Dando sequência à busca que a gente fez, eu vou escolher o material de tijolos. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa observar antes de a gente baixar esse set de texturas. O set de texturas é uma coleção de texturas que a gente vai usar para criar esse aspecto do material. E alguns detalhes são muito importantes aqui. A primeira opção é a resolução que você vai trabalhar. Dependendo do tamanho da sua imagem, a resolução é de extrema importância. Se você criar uma imagem de 3000 pixels, o ideal é que você tenha texturas em 4K. Trabalhar com texturas em baixa resolução não é uma boa ideia, porque quando você cria cenas que você vai visualizar de muito perto, essas texturas de baixa qualidade ela acaba perdendo resolução. Para os meus alunos do curso Master of Ray, eu recomendo que a resolução mínima seja sempre em 4K. As texturas em alta resolução elas vão realmente pesar no nosso arquivo. Cada vez que a gente adiciona uma nova textura em 4K ou uma resolução maior, esse tamanho de arquivo vai ser adicionado ao seu modelo 3D. E vai chegar um momento que o seu modelo vai acabar ficando mais pesado. Eu já fiz uma aula aqui no canal ensinando como trabalhar com a textura com a resolução menor. Eu vou deixar o card aqui no topo do vídeo para você poder assistir essa aula depois. Em Download Options, eu vou encontrar o set de texturas com todas as texturas que a gente pode utilizar para criar o nosso material. Nem todas elas precisam ser usadas e a gente vai entender por quê. Eu vou clicar em Download para baixar esse material. Eu vou arrastar a minha textura para dentro da minha pasta Maps. Vou trazer a minha pasta para cá e extrair o meu arquivo aqui. Eu vou selecionar essa pasta, entrar dentro da pasta onde eu tenho todas as texturas, eu vou selecionar todas as texturas, recortar e adicionar a minha pasta Maps. Em seguida, deletar essas duas pastas que a gente usou para baixar. Aqui a gente tem o set completo da textura. Eu baixei todas elas para a gente poder analisar cada uma dessas texturas aqui no nosso material.
Nós temos o Ambient Occlusion, que como eu falei, é a oclusão entre a luz e a sombra, é a ideia de volume do nosso material. Nós também temos duas variações do Diffuse, são cores diferentes, mas você vai perceber que esse Diffuse, ele não tem sombras, né? A gente não consegue ver, olha, volume no nosso objeto. Então essa é a melhor opção para a gente poder ter realmente a cor do material. Essa cor do material é o que a gente geralmente chama de albedo. Você vai ter a variação de cores tanto do cimento quanto do próprio tijolo. Nós temos as texturas de relevo representadas pelo bump, pelo normal map e pelo displacement. O bump e o normal map representam apenas o volume simulado do material de acordo com a luz. Já o displacement ele vai realmente dar volume, ele vai transformar a nossa imagem em uma geometria 3D. Você vai perceber nitidamente a diferença entre o bump, que ele representa mais volume na superfície do material, enquanto o displacement ele já cria volume realmente no objeto. A gente vê essa diferença entre o preto e o branco. O V-Ray vai interpretar essa imagem como o que é branco eu tenho volume e o que é mais escuro ou preto eu tenho menos volume. E isso é criado automaticamente pelo V-Ray, a gente não precisa fazer nada, apenas adicionar a textura. Tanto o Bump quanto o Displacement possuem duas texturas cada um. Essas texturas estão representadas pela taxa de bits. Quanto maior a taxa de bits, mais qualidade você vai ter no material. Então a gente pode desprezar essas duas texturas. Nesse set a gente ainda encontra a textura Glossiness, que vai dar o controle do reflexo do nosso material, mas na verdade essa é a microsuperfície. É como se eu tivesse uma superfície mais áspera e é por isso que os reflexos eles ficam mais controlados. Nesse set a gente também vai encontrar uma textura de reflexo ou textura especular em alguns casos. A maioria dos sites trabalham com diversas ferramentas 3D. E algumas ferramentas necessitam desse tipo de textura para poder representar o material. Não é o caso do V-Ray. No V-Ray a gente vai representar a reflexividade máxima do material quando a gente trabalha com o método PBR. É por isso que essa textura não vai ser usada. Mas se você estiver usando qualquer outra ferramenta, observe se essa textura ela vai ter realmente um papel para que você possa criar o seu material de forma fisicamente correta. Então é isso aí, nessa aula a gente aprendeu como trabalhar corretamente com as texturas e entender como é que as texturas funcionam. No V-Ray você consegue ter materiais de muito mais qualidade desde que você saiba utilizar esses materiais da forma certa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um guia para você entender melhor como é que os materiais PBR funcionam. Esse é um guia gratuito que você pode baixar para conhecer os 5 principais passos para trabalhar com materiais em PBR. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!